videoaula número 3 do primeiro módulo do curso Dominando o CBR Monitor. Nessa aula vamos ver de forma mais detalhada como o CBR Monitor funciona, a estrutura de diretórios, os arquivos que acompanham a instalação e as suas funcionalidades, bem como algumas dicas de diferentes formas de se utilizar. Bom, na videoaula anterior a gente realizou a instalação do CBR Monitor. A partir de então, eu reiniciando o sistema operacional, o mesmo já vai estar instanciado aqui no Systray, já vai estar monitorando a pasta configurada, mas se eu quiser realizar mais alguma configuração, alguma parametrização, basta eu acessar aqui com o botão direito, restaurar, e configurar para ter acesso às parametrizações. A primeira grande dica aí do CBR Monitor é o Help, o arquivo de ajuda com a documentação do monitor. Eu consigo acessar ele através da tecla F1. Então, onde eu estiver navegando, na tela onde eu estiver navegando, basta eu apertar F1, eu vou ter acesso à documentação específica dessa tela, onde está detalhando, né, a parametrização de cada campo que eu tenho na tela, o que eu vou precisar preencher nesses campos. Aí tem o passo a passo de como gerar, tem a especificação do arquivo com os dados do boleto e os métodos disponíveis aí para a gente utilizar. Bom, a documentação é importante ter sempre em mão, sempre lembrar dela, e no decorrer aí da implementação dos testes é imprescindível aí o uso da documentação. Você pode estar usando também a documentação online, tanto faz essa documentação que acompanha o instalador ou a documentação online. Vou voltar aqui para a tela inicial. Outra dica importante aí é o log de comandos. Sempre é bom ter esse log ativado para você ter uma definição do que está sendo executado. Se você tem algum problema, algum erro, fica muito mais fácil você analisar o log, ver o que está acontecendo, ver o comando que foi enviado, o que foi retornado para a sua aplicação, o tempo de resposta, através desse log. Porém, é importante definir, por exemplo, aqui a quantidade máxima de linhas que eu quero para retornar esse log. Posso deixar um padrão, por exemplo, de 500 linhas, porque esse log, a tendência dele é ficar cada vez maior, vai ficando muito pesado, vai sobrecarregando o CBR Monitor, de ficar gerando e gravando nesse log. Então a gente define que um máximo, por exemplo, de 500 linhas, isso não vai interferir na performance do monitor. Quando exceder essas 500 linhas, ele vai excluindo as linhas anteriores do início do log e mantém o log sempre atualizado. Aqui eu tenho o nome do arquivo que eu quero gerar, do arquivo de log. Ele vai gerar sempre na pasta raiz do CBR Monitor. Eu posso definir também um diretório, trocar esse nome se eu desejar. Posso definir isso aqui nesse campo mesmo. Outra coisa importante é exibir linhas do log na linha em respostas enviadas. Essa opção ela vai exibir o log que está sendo gerado a cada geração aqui na tela mesmo. Isso aqui é importante só quando eu estou fazendo testes, implementando o método. Depois que eu estiver em produção, eu recomendo sempre não deixar essa opção ativa. E essa opção de log que eu posso ter, por exemplo, retornos de documentos fiscais eletrônicos com NXMLs, isso tem muitas linhas de log. Isso sobrecarrega demais e pode interferir na performance do monitor. Pode ter um tempo muito maior de respostas aí, mesmo que seja em milissegundos, né? Pode interferir na performance de integração. Por enquanto, a gente vai deixar ativado esse log para a gente acompanhar aqui o retorno dos comandos que a gente vai estar integrando. Bom, vamos voltar a falar mais um pouquinho aqui sobre a integração via arquivo TXT. A gente realizou alguns testes básicos na última videoaula, mas tem mais algumas formas diferenciadas de se utilizar esse arquivo, essa parametrização de entrada e saída. Muitos que até já utilizam o CBR Monitor talvez não saibam de algumas configurações que seja possível fazer.
Aqui, por exemplo, na última videoaula, a gente fez o teste simplesmente gravando um arquivo ent.txt e obtendo um sai.txt no diretório raiz do CBR Monitor. Como eu não tenho nenhum diretório definido, ele vai gerar no diretório raiz. Mas eu posso definir um outro diretório aqui, nada impede, e eu posso informar esse diretório aqui nesse campo mesmo. Então vamos fazer um exemplo. Vou abrir aqui a pasta raiz do monitor. E vou criar uma pasta entrada e uma pasta saída. Vamos configurar essa pasta agora para me salvar o arquivo de entrada. E aqui de saída. Bom, até aí tudo bem, não mudou muita coisa. Simplesmente ele vai gravar e ler em outro diretório. Mas um detalhe interessante é que eu posso alterar o nome desse ent.txt no momento da geração. Por exemplo, eu posso criar um arquivo com o nome ent e o nome do usuário que está gerando esse arquivo. Eu posso ter arquivos diferentes por usuário ou por empresa. E ele vai gerar esse arquivo de saída com o mesmo nome, seguindo a definição inicial apenas do ent e do sai. Vamos fazer de forma prática aqui, exemplificando, fica melhor de entender. Então eu vou criar um arquivo texto aqui, com o nome ent usuário 001 e um outro ent usuário 002. Lembrando que esse arquivo txt é o arquivo com o método que a sua aplicação vai estar gerando para o monitor. A gente está fazendo de forma manual, para exemplificar aqui por enquanto, mas se trata do arquivo que a sua aplicação vai estar gerando. Então eu estou utilizando aqui nos arquivos que eu estou gerando a mesma inicial do nome que eu defini aqui no monitor, mas com uma definição diferente final, que ele vai gerar arquivos de saída diferente para leitura. Então, posso, por exemplo, ter dois usuários gerando arquivo aqui e cada um vai ler o seu próprio retorno. Eu vou editar, vou colocar um comando simples aqui, para ficar mais fácil a gente exemplificar. Vou colocar o comando data e hora. E aqui no arquivo 2, vou deixar só o comando data. E agora eu vou copiar esses dois arquivos para dentro da pasta entrada, que é a pasta que o monitor está monitorando. Lembrando aqui, sempre eu preciso salvar as informações antes para surtir efeito, para começar a monitorar essa pasta. Ok? Como eu marquei lá a opção de log, agora ele está gerando os logs aqui em tela. Eu vou colar aqui o arquivo. Eu acho que ele colou, ele já leu instantaneamente. Vamos ver lá como ele gerou na pasta de saída. Então note que ele gerou dois arquivos de saída, um do usuário 001 e um do usuário 002. Aqui com a data e hora. E aqui só com a data, conforme a gente passou no método. Então isso é bem interessante para você criar entradas e saídas diferentes. Lembrando que sempre deve seguir a inicial do
do nome definido aqui no campo. Sempre deve seguir essa inicial. E a saída também sempre vai seguir essa inicial no arquivo que será gerado pelo monitor. Mas depois você pode definir qualquer nome que você desejar aqui, seja para usuário, seja para empresas diferentes. Isso vai ajudar bastante na leitura depois da sua aplicação, se você quiser separar esses arquivos. Caso contrário, se fosse apenas o ent.txt, ele ia gerar sempre no mesmo arquivo. Aí você teria que ler isso na sua aplicação e excluir o arquivo. Senão ele iria apenas incrementando essas respostas no mesmo arquivo. Bom, eu vou excluir aqui. Outro detalhe importante, o intervalo de leitura, esse 50 aqui seria em milissegundos. Esse é o tempo que o monitor vai estar monitorando a pasta que você definiu aqui como entrada para ler o arquivo. 50 é um valor default, um valor padrão. Ele é bem funcional para o monitor. É bem rápido, vocês viram que caiu na pasta, já leu, né? Isso daqui é em milissegundos. Então não precisa mexer muito, mas se desejar pode aumentar o tempo ou diminuir o tempo aqui para a leitura do arquivo. Outra coisa importante é o formato de leitura e de resposta que a sua linguagem utiliza. Por padrão, o ACBR Monitor utiliza UTF-8 na leitura de caracteres. Se a sua linguagem utilizar ANSI, por exemplo, você pode definir isso aqui, para não ter problemas de acentuação, esse tipo de coisa, nos arquivos gerados e lidos pela sua aplicação. Outra configuração bastante importante também que você pode utilizar é o monitorar pasta. Qual que é a diferença de você utilizar o monitorar pasta? Aí não vai depender mais do nome do arquivo, você pode monitorar uma pasta inteira. Só que o que acontece? Quando você está monitorando a pasta inteira, ele vai ler todos os arquivos .txt que existir no diretório. Então, sempre é bom ter uma pasta definida para isso, diretórios definidos, como aqui a gente definiu o diretório de saída ou de entrada, para utilizar essa opção. Se você colocar essa opção, por exemplo, apenas no diretório raiz do monitor, ele pode ler e apagar arquivos indevidos, arquivos txt que você tem lá, por exemplo, de log, e não é o que a gente deseja apenas arquivos gerados pela aplicação. Então aqui a gente definiu o arquivo de entrada e saída, vou marcar essa opção, ele já até dá um alerta aqui, né, que todos os arquivos do diretório serão lidos e apagados. Isso aqui está se referindo a arquivos txt, certo? Eu vou confirmar essa informação. Eu preciso salvar para que tenha efeito. Nesse caso, eu preciso reiniciar o monitor. Ele fechou aqui. Eu vou abrir novamente. Agora, aqui eu vou alterar o nome do meu arquivo. Note que eu vou tirar agora o prefixo aqui ent.ent. E eu posso ter arquivos com nomes diferentes também, da mesma forma. Mas agora eu não preciso ter necessariamente o prefixo. Isso vai estar definido apenas pelo tipo do arquivo. E vou copiar o arquivo lá para a pasta. Entrada. Note que ele já trouxe aqui pelo log mesmo, a gente já consegue ver, né, pelo log em tela. Ele leu os dois arquivos, um ele trouxe a data e hora e outro apenas a data. Então vamos ver no arquivo de saída. Aqui você tem os dois arquivos lidos. Data e hora. E o usuário 2 apenas a data, conforme a gente definiu. Isso é bem interessante também, então com essa opção de monitorar pasta, ele vai estar lendo todos os arquivos txt que existir lá. Se cair um arquivo txt que tenha comando inválido, ele simplesmente vai ignorar, ele vai dar um erro de leitura ali no log, mas vai ignorar o que leu e vai partir para o próximo arquivo.
Só que, lembrando que ele sempre vai excluir esses arquivos de leitura. Tem que sempre ficar atento a isso. Certo? Isso é bem interessante também. Aí pode ser útil na implementação da sua aplicação comercial.